Com a centralização de sua base de documentos no servidor, algumas precauções deverão ser tomadas, como definir a quantidade de espaço no servidor que cada departamento terá direito no armazenamento de seus dados. Definir que, ao atingir um determinado percentual, um exemplo, 70%, 80% do volume de armazenamento destinado ao departamento, o servidor envie 3 e-mails ao seu gerente, para que ele possa tomar algumas decisões, seja contactar a Phoenix TI e solicitar aumento de seu espaço para armazenar arquivos, ou deletar arquivos duplicados, arquivos obsoletos, entre outros. A decisão desse gerente será baseada no conteúdo de 3 e-mails enviados pelo servidor. O primeiro e-mail é o e-mail de arquivos duplicados. Antes, uma observação. Duplicação de arquivos é um grave problema que as empresas enfrentam, pois cada funcionário faz uma cópia para si de um arquivo e salva em diferentes locais, dificultando e muito a localização do arquivo mais atual e aumentando o volume de sua base de dados. Neste primeiro e-mail dos 3, veremos que o servidor informa quantidade de arquivos duplicados e o espaço total de arquivos duplicados que eu perdi no servidor. Ou seja, se eu deletar esses 22 arquivos, estarei liberando esses 3.5 megabytes de espaço em disco. Poderia ser 3.5 gigabytes. Descendo um pouco, o servidor me demonstra em um gráfico todos os funcionários que duplicaram arquivos. Nesse exemplo eu tenho 2 funcionários, a Zélia e o Oliveto. O volume de arquivos duplicados que cada funcionário salvou no servidor. Ele me informa. Só de um arquivo eu tenho 4 duplicados. O arquivo mais atual se refere-se à data dia 28/5/2010, às 15 horas e 10 minutos. Vamos lá. Nome do arquivo, data e horário que foi salvo esse arquivo, o nome do funcionário que salvou e o local que se encontra esse arquivo. Dentro da pasta comercial, dentro da pasta tal, da subpasta tal. Um facilitador interessante que eu não preciso ir no Windows Explorer e tentar localizar esse arquivo dentro da pasta comercial, pasta sobre pasta. Não. Somente clicar no link. Ele já me leva direto para o arquivo duplicado. Se for o caso, a empresa pode deletar esse arquivo. Descendo, ele me forma o mesmo arquivo, data e horário e a funcionária que salvou agora, a Zélia. O anterior foi o Oliveto. E o local do arquivo. E assim ele me informa cópia desses arquivos. De forma a eu localizar o arquivo mais atualizado e quais foram os funcionários que duplicaram, em que dia, data e horário. E a localização desses arquivos. Ou seja, uma forma simples, eficaz e rápida de localizar e limpar minha base de arquivos duplicados. O segundo e-mail que o servidor me encaminha são de arquivos grandes. O que seria arquivos grandes? É determinado que arquivos acima de um valor 5 megas, 10 megas, 15, 30, o servidor encaminha um e-mail me relatando quais são esses arquivos. No cabeçalho, novamente, ele me informa quantos arquivos acima desse valor eu tenho e qual o volume total ocupado em disco. E quais são os funcionários que estão salvando esses arquivos grandes, seguindo a mesma filosofia do arquivo anterior. E me mostra uma tabela quais são esses arquivos. O que tem que ser observado nesses arquivos? Vamos pegar um exemplo. Este arquivo, salvo pelo Oliveto, ele dá o volume do arquivo. Esse arquivo é feito no Word. Ele está com 1.3 megabytes. Vamos imaginar que ele estivesse com 1.3 gigabytes. Sei lá, peraí, o que acontece? Eu tenho um documento de texto com 1 gigabyte em um único arquivo. O que poderia ser isso? O funcionário tentou salvar um vídeo no servidor. Ele não deixou, por causa da extensão. Ele renomeou esse vídeo como doc. Só que ele não vai diminuir o volume dele, ele vai continuar com o mesmo volume. E esse vídeo ele tinha 1 gigabyte. Ele vai conseguir salvar. Neste relatório, você pega isso. Aí o fato é grave. O relatório vai te informar que esse arquivo de 1 gigabyte foi salvo pelo Oliveto na data e horário atual neste local. Seguindo a mesma filosofia anterior, clicando no link, ele leva direto. Aí a empresa pode questionar o funcionário que ele burlou uma regra de segurança onde o servidor proíbe
o salvamento de vídeos e mesmo assim salvou, aumentando e comprometendo o volume e o espaço de armazenamento de arquivo no servidor, pois for tomado 1 GB de arquivos. De forma que, se o funcionário burlar no primeiro momento a regra de segurança do servidor, neste relatório você identifica esta ação e consegue liberar considerável volume de espaço no servidor. O terceiro e último relatório encaminhado pelo servidor é o de arquivos menos acessados. O que seria isso? Pré-configuramos uma regra de tempo. O que seja isso? Determinamos que me relate todos os arquivos que não são acessados há 6, 12, 13 meses. Ou seja, todos os arquivos que ninguém abriu nesse período, onde a gente considera que são arquivos não necessários mais para a empresa. Iremos explicar se não necessários mais à frente. Ele me relata o total de arquivos e o volume total que esses arquivos estão ocupando no servidor. Descendo, temos a mesma regra dos arquivos anteriores, nome do arquivo, data e horário, volume, qual funcionário e a localização do arquivo. O que poderia ser feito com esses arquivos para liberar espaço no servidor? Arquivos não acessados, exemplo, 13 meses, o gerente do departamento poderia salvar todos esses arquivos em um DVD, tirar uma cópia desse DVD, ficar uma cópia no CPD e outra no departamento de origem dos arquivos e deletá-lo. E assim irá liberar um espaço que poderá ser considerável no seu armazenamento da sua base de dados. Com esses 3 e-mails encaminhados pelo servidor, arquivos duplicados, arquivos grandes, arquivos menos acessados, o gerente do departamento ele já tem uma base para decidir se ele mesmo deleta arquivos desnecessários ou entra em contato com a Fênix TI, solicita o aumento do seu espaço para armazenamento de dados.